pela Troika. Sim, sim. E a questão é, mais uma vez, o e tal efeito da pós-crise financeira e acumulação de dívida e também o efeito das agências de rating, dos downgrades das agências de rating. Muitos investidores fogem. São obrigados a vender. São obrigados a vender. E foi esse movimento que realmente aconteceu. Esse movimento aconteceu muito no princípio de 2012. Sim. Talvez seja isso também que nos ajuda a perceber o gráfico seguinte, que é o mercado da dívida pública, o gráfico 3, a relação entre compradores e vendedores. O que é que há a dizer em relação a este gráfico? Eu acho que este gráfico é muito importante porque mostra o que aconteceu depois de janeiro de 2012 e é preciso lembrar o que aconteceu em fim de 2011. Aí à esquerda, que momento é que registra esse gráfico? Vamos já então, eu vou explicar o gráfico primeiro, não é? Sim, começar pela esquerda e explicar. Exatamente. A parte de cima do gráfico são os compradores de obrigações do Tesouro, a parte de baixo do gráfico são vendedores de obrigações do Tesouro. Sim. E as várias cores mostram as origens geográficas desses compradores e a origem geográfica desses vendedores. Então vamos lá ver, quem é que são os nossos principais compradores de dívida? O que aconteceu, isto no fundo conta a história de 2012 e um pouco do retorno aos mercados, do processo de retorno aos mercados. Isto é 2012, essa escala. É exatamente, 2012. Começa em janeiro de 2012. Aquilo é mês a mês. É mês a mês. Janeiro de 2012, fevereiro de 2012 até o fim do ano, até novembro de 2012. O que aconteceu em 2011 foi a questão da Grécia, não é? Do PSI grego, ou seja, na altura houve a participação de privados na questão da dívida grega, que assustou muito os mercados internacionais, e além disso houve também a questão dos downgrades, o último culminando em janeiro. Sim. E então, a partir daqui pode-se ver que muitos dos nossos detentores habituais de dívida, ou seja, muitos dos detentores habituais de dívida não residentes tiveram que vender. Sim. E pode-se ver aqui, por exemplo, em azul claro, são os franceses. Sim. Quer dizer, aqueles que estão da linha horizontal para baixo. Exatamente, da linha horizontal para baixo. Muitas vendas em janeiro, fevereiro, por aí. Exatamente. Mas isso é uma coisa interessante, não sei se o doutor pode clarificar esta mensagem. Porque quando diz os franceses, estamos a falar de quem? De fundos de investimento? Exatamente. Muitos destes casos foram companhias de seguros e fundos de pensões, que são exatamente os investidores que estão mais condicionados pelas agências de rating. Ou seja, eles não podem deter em grandes quantidades dívida abaixo de investment grade ou notação. Sim, a notação que é em Portugal chamada de lixo. Sim, não é? sim. E portanto... E esses franceses então saíram? Saíram e venderam na altura a bancos domésticos, são estes azul escuro. Sim. Que está aqui a ver. Aos bancos portugueses. Exatamente, aos bancos portugueses. Que são os Portanto, aquela informação que nós ouvimos que a banca portuguesa estava a comprar dívida pública é verdadeira, portanto... Durante este período, sim. Houve aqui, portanto, entre janeiro, fevereiro, março e abril... Provavelmente antes deste período também. Está bem, doutor Medina, mas aqui temos janeiro, fevereiro, março e abril, em que se percebe claramente que houve uma grande tomada de posição de dívida por parte da banca portuguesa. Saiu dos franceses. Até se disse na altura que a banca estava a comprar a dívida pública portuguesa e por essa razão não teria dinheiro para financiar as pequenas e médias empresas e a economia portuguesa. O que aconteceu aqui foi que, no fundo, a banca portuguesa viu também uma oportunidade, não é? Sim. Porque a verdade é que não se pode esquecer que aqui nesta fase, neste princípio do ano, as taxas de juros estavam muito altas, ou seja, os preços das obrigações estavam muito baixos. Sim. Claro. E estes preços foram sempre evoluindo positivamente ao longo do ano. Sim. E, portanto, pode-se ver aqui no fim do ano, em outubro, novembro, que os bancos portugueses passaram a vender uma parte dessas posições de volta aos estrangeiros que voltaram a entrar. Sim. E esse é parte do trabalho que se tem feito no Instituto. É um trabalho de informação e de contacto com os investidores para voltar a trazer investidores para o nosso mercado e voltar a ter investidores a comprar. E pode-se ver aqui que o Reino Unido e os Estados Unidos foi de onde vieram os investidores que compraram no fim do ano.
Exatamente. No regresso. No regresso. Ou seja, venderam os investidores europeus do centro da Europa antes e agora entraram os norte-americanos e os ingleses. Vê-se, os ingleses estão a cor-de-rosa e os norte-americanos estão a verde. Isto é novidade para si, Dr. Medina? Tinha ideia de que, não tinha. De que a nossa dívida estava a mudar de mãos? Sim, mudou de continente, não soube através do Dr. Moreira Rato. E qual é o peso dos americanos? O peso dos americanos agora tem vindo a aumentar, não é? Ainda não é suficientemente grande, ainda não é muito grande, mas já se pode ver que na emissão que fizemos, os americanos... Naquela emissão há 5 anos? Na última emissão há 5 anos que foi feita, os americanos representavam 30% dos investidores. Quantos? 30%? 30%, à volta de 30%. Isso derivou de uma ação especial movida pelo Estado português ou... Foi assim, eles procuraram espontaneamente. Nós, desde o princípio, que se pensou que era importante descobrir novos investidores que não tivessem sido forçados a vender nesta altura do ano. O ambiente não era tão favorável. E, por outro lado, que fossem menos sensíveis às notações de rating. Quer dizer, na Europa é-se mais sensível que nos Estados Unidos. Há alguns investidores europeus que têm alguma flexibilidade. Sim. Mas nos Estados Unidos o volume disponível de investidores com mais flexibilidade é maior. Doutor, portanto, 30% da emissão de dívida que fizemos foi tomada por investidores americanos. Que tipo de investidores, para as pessoas terem uma ideia? Estes investidores americanos são gestoras de fundos, no fundo. São gestores de fundos. E esta operação de regresso aos mercados, que foi bem sucedida, começou a ser preparada exatamente quando? Como é que estas coisas acontecem? Quando nós começámos no Instituto, foi em junho, nós sempre pensámos que seria importante, dadas as restrições de rating, explorar novas geografias que nunca tinham sido exploradas e, por isso, o que se fez logo durante o outono de 2012 foi, primeiro, visitar os investidores europeus que detinham as nossas obrigações e tentar descobrir também na Europa alguns investidores que pudessem ter alguma flexibilidade e manter contactos diretos com esses investidores e depois também tivemos 2 vezes nos Estados Unidos entretanto. Uma delas mesmo antes de fazermos a emissão. E neste momento, em que fase é que nós nos encontramos? Porque depois da emissão dessa dívida há 5 anos, nós ouvimos a informação de que o Governo se prepararia para voltar aos mercados, não a 5, mas a 10 anos. E, entretanto, nada aconteceu. Em que fase é que estamos neste momento? Este é um processo, no fundo. Este é um processo em que nós estamos, como mostra muito bem este gráfico, a recuperar uma base de investidores forte. Nós perdemos uma boa parte dos investidores tradicionais na nossa dívida em princípios de 2012 e no fim de 2011. E estamos agora a reconstruir uma base de investidores sólida para que o mercado funcione bem e que haja fluxos equilibrados de não residentes no nosso mercado. A emissão há 5 anos ajudou a ir buscar mais investidores. Porque com a notação que tínhamos, se não emitíssemos, seria mais difícil a alguns investidores investirem nas nossas obrigações. Sim. É mais fácil investirem nas nossas obrigações se nós estivermos a emitir. Sim. A questão dos 5 anos foi onde era lógico começar a emitir ao longo da curva. O movimento lógico seguinte será o 10 anos, mas vai depender de como este processo de reconquista de base de investidores continuar a avançar. Mas o doutor tem alguma ideia de quando é que possamos ir aos mercados a 10 anos? Vão ser os mercados a ditar. Nesse caso, são os mercados a ditar qual é a altura ideal. Não é? É a altura ideal, exatamente. Tem que se evoluir, tem que se deixar tempo aos mercados para digerir esta emissão, tem que haver uma certa... É que isso... É muito difícil dizer. É? Nos mercados é muito difícil tomar um comprometimento temporal. Porque vai depender muito de como os mercados evoluírem, vai depender também da evolução do contexto europeu
e de como os mercados veem esse contexto. Não é? E da situação em Portugal também. E da situação em Portugal também. Da situação orçamental, da situação económica e social também. Mas o senhor acredita que nós iremos aos mercados este ano a 10 anos? Este ano, 2013, faremos uma emissão de dívida há 10 anos? Sim, acredito que é possível, sim. Acha que sim? Acho que é possível. E acha que será bem sucedida? Se nós a fizermos, teremos que reunir todas as condições para que seja bem sucedida. Só farão se tiverem se tivermos as condições reunidas. Esse relativo abandono da Europa, entre aspas, não resulta de alguma rarefação de meios na Europa, menos dinheiro na Europa? Não é um mercado americano que tem mais disponibilidades para aplicar? Ou se foram os europeus que fugiram daqui? O mercado americano é um mercado de muito volume, onde há muita variedade e por isso há de todo o tipo de investidor. Não é? Sim, sim. Na Europa, apesar de tudo, muitos dos investidores estão mais condicionados. Não é? Há alguns fundos que têm flexibilidade, os chamados hedge funds, e alguns fundos, mesmo dentro das grandes gestoras, têm alguma flexibilidade na Europa. Mas as companhias de seguro europeias, por exemplo, têm menos flexibilidade. Quer dizer, o mercado americano, deste ponto de vista, para captar meios, pode dizer-se que é mais volumoso e mais acessível, não é certo? Sim. Doutor Nuno Carreira, mas relativamente a esta questão, de há pouco, o ambiente que tem que existir no país, claro, para que estas operações sejam bem-sucedidas, para que Portugal vá aos mercados, consiga financiar-se. Há nuvens neste momento que podem comprometer a situação? Não, como você sabe, a minha convicção é de que os próximos meses vão ser muito significativos. É que nas últimas semanas o otimismo que existia evoluiu rapidamente para um grande pessimismo outra vez, não é? Eu suponho que, digamos, os resultados financeiros das contas públicas no primeiro trimestre possivelmente vão ditar algum do otimismo ou do pessimismo e receio muito esta operação dos 4 mil milhões. Em todo caso, hoje é o primeiro... O que é que quer dizer isso com o receado? Que eu acho que é um murro no estômago muito violento para a nossa capacidade de encaixe do ponto de vista social. Em todo caso, nos últimos dias notei que o Primeiro-Ministro já não fala em 4 mil milhões. Não. O Primeiro-Ministro disse que a corda já tinha esticado e que não podia esticar mais. Pois, enfim, eu prefiro registar, não falar. Esta corda, enfim... Esta corda é um pouco... Mas esta ideia que começa a fazer o seu caminho, de que estes cortes de 4 mil milhões não serão em 2 anos, mas poderão ser em 3. Pois não faço ideia do que é que o Governo pensa. Eu penso que seria de bom senso, como aliás sabe, eu entendo que tudo isto devia estender-se, este acordo com a Troika, por 5 ou 6 anos, para que se fizesse gradualmente e sem muitas violências. Bom, não foi isso que se acordou com eles e acho que estamos a pagar um preço alto por esse tipo de aperto do prazo. Dr. João Moreira Rato, gostava também de ouvir a sua opinião sobre o atual momento do país, nomeadamente esta questão, enfim, dos cortes na despesa, da dificuldade em consolidar as contas públicas e com as consequências que daí decorrem. Como é que o senhor está a ver isto? No que me diz respeito, o que é importante para nós é o que nós podemos dizer aos investidores e o que nós temos dito aos investidores, não é? E o que é que tem dito aos investidores? E é importante, os investidores entendem bem os riscos e todo o entorno político que o país vive, acompanham a situação muito perto e até fiquei bastante... E são bem informados. São muito bem informados. São muito bem informados. Os investidores americanos ficamos muito